Olá, doutor Jason, tudo bom? Oi, doutora Fernanda, tudo bom? Tudo bom? Que bom tê-lo aqui conosco. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e com todos os nossos colegas e, né, enfim, todos os outros que estão nos assistindo, que porventura passem por aqui. Que bom, que bom. Então vamos dar início, pessoal, a mais um Doutrina Catarinense, esse projeto, mais um projeto belíssimo da Escola Superior de Advocacia, que nós temos feito agora, nas últimas semanas, após a nossa publicação de edital, que foram selecionadas algumas obras de autores catarinenses, de juristas catarinenses, para que sejam apresentados a todo o nosso público através das nossas lives. E hoje, então, eu tenho a honra aqui de falar no Doutrina Catarinense e estar acompanhada do Dr. Jason Gonçalves, que vai falar sobre a obra dele, Superendividamento, Mínimo Existencial e Garantismo, publicado pela editora Hábitos. E para nós começarmos, então, essa nossa conversa, né, Dr. Jason, vou falar um pouquinho do currículo dele, que é um currículo belíssimo, né, mas a gente vai falar só um trechinho aqui para vocês terem ideia da capacidade do nosso autor de hoje. O Dr. Jason, então, é mestre e doutor em Direito pela UFSC, é professor da UFSC e do SESUSC, é advogado, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Santa Catarina e membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Então, Dr. Jason, já falei anteriormente, repito, é uma honra tê-lo aqui conosco para falar dessa obra tão importante, principalmente pós-pandemia, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, doutor Jason, para a gente começar, então, qual foi a tua motivação para começar a estudar esse tema que é o objeto da obra? Bom, então, mais uma vez, né, boa noite a todas e a todos, especialmente, né, você, a doutora Fernanda, que se não se importar, vou chamar de Fernanda, me chama de Jason também, vamos lá, e vamos lá conversar com o pessoal. O que aconteceu foi o seguinte, na época do doutorado, você sempre que entra, né, no doutorado e também no mestrado, você entra um tanto quanto ainda indeciso. Você tem um projeto, mas aquele projeto precisa ser, né, se concretizar. Então, são 4 longos anos, um pouquinho menos, né, no meu caso, para a gente tentar concretizar um projeto. E a questão do direito do consumidor foi muito mais uma opção profissional, né? Eu atuava em um escritório, diferente inclusive do escritório que atuo atualmente, e as demandas acabaram, né, surgindo muito desse lado e era necessário uma especialização, que eu já tinha, porque eu sou professor de Direito Civil há mais de 20 anos, e, portanto, a questão do direito privado e de contratos sempre foi algo que me atraiu e que eu atuava bastante e atuo até hoje. Mas, naquela época, havia uma necessidade de eu focar mais, inclusive, a minha atuação profissional, né, a advocacia, para uma determinada área. Todos nós sabemos, os jovens advogados que estão, né, nos assistindo agora, também tem essa, né, essa dúvida sobre a questão de você ter uma carreira mais focada em determinadas áreas. E o direito do consumidor surgiu nesse contexto. Eu precisava de um foco maior em civil com barra consumidor. Tinha entrado no doutorado inicialmente com um projeto ainda em civil, que é o projeto que foi aprovado. E aí eu contei, obviamente, com a gentileza e é o que eu sempre digo, né, com o auxílio do professor orientador, meu professor orientador Luiz Henrique Ademartori da UFSC, meu colega agora, já tinha sido meu colega também em outras faculdades privadas, na Univale e no próprio SESUSC, durante alguns anos, e agora é meu professor na UFSC. Ele foi meu orientador e a gente conversou e acabou mudando o projeto. E o superendividamento surge por uma situação que era, à época, por incrível que pareça, parecida, né, com a que nós temos hoje. Eu fiz a defesa em 2016, o livro foi publicado em 2018, mas, enfim, eu venho estudando isso, portanto, desde pelo menos 2012, mais ou menos, a gente vai fazer já, né, quase 10 anos de estudo relacionados à área. Por uma questão muito simples, você tinha um fato concreto, você tinha inúmeras pesquisas apontando pessoas que não conseguem pagar suas dívidas, e aí a gente está falando de pessoas naturais,
Existe um regramento relacionado às pessoas jurídicas, né, que é a questão da recuperação judicial e da falência, mas existe um instrumento que é o instrumento de insolvência civil, com pouquíssima aplicação prática e com muitas restrições, realmente, em relação à pessoa física. Portanto, não existia nada relacionado a isso em termos legislativos. Mas já havia muita pesquisa, né? Vários estados com algumas iniciativas relacionadas à questão do tratamento dos superendividados, e já havia um projeto de lei também, que na época o projeto de lei ainda estava no Senado Federal, proposto pelo então senador José Sarney, o PL 283. E esse projeto de lei existia, mas não havia também muita, digamos assim, ânimo, ou não se imaginava que ele fosse prosperar, ainda estava no Senado. E dentro desse contexto eu acabei estudando o tema do superendividamento por uma falta de previsão normativa. A gente não tinha nada lá no início, quando eu comecei a estudar. Acabou que nós estamos em 2020, como você, né, falou, doutora Fernanda, ou Fernanda, enfim. Fernanda. Fernanda. Como você falou, a gente está no meio de uma pandemia, numa situação econômica terrível para boa parte, né, da sociedade brasileira, e a questão do superendividamento de pessoas naturais que estão com dívidas muito maiores do que podem pagar, levando em consideração a sua renda, né, continua existindo. O PL 283 foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, virou o PL 3515 de 2015, olha bem quanto tempo faz, e agora, no ano de 2020, inclusive por conta dessa pandemia, acabou entrando com um regime de urgência da Câmara dos Deputados, e é possível, eu não vou dizer que é provável, porque eu acho uma palavra muito forte, mas é possível que a gente tenha uma votação dele na Câmara dos Deputados, já há um substitutivo para ser votado, portanto, vai ser, se for, né, aprovado na Câmara dos Deputados, vai voltar para o Senado Federal novamente, por conta das alterações. Mas a verdade é que, embora a pesquisa tenha surgido a partir de um ponto de vista que nós tínhamos que buscar soluções sem a presença, a existência, né, de lei, ele continua assim até hoje. Até hoje nós não temos lei que trate do tema. Portanto, apesar da pesquisa, né, já ser um tanto quanto antiga, o tema ainda continua, né, bastante atual. Perfeito. Jason, vou te chamar de Jason, por favor, né? Por favor. Acabamos com a formalidade aqui. Então, Jason, a obra ela surgiu da tua tese de doutoramento. Então, foi o objeto, se deu pela tua tese de doutoramento. E como foi, né? Eu já passei por isso também. A gente sempre pergunta para os autores como é que foi a motivação e como se deu a produção da obra. No teu caso, como foi, então, toda essa produção da tese, né? A formação desse quase filho que foi a tua obra. Então, você sabe, as pessoas que passaram por algum tipo de pesquisa mais longa, né, especialmente mestrado e doutorado, entendem bem quando a gente fala sobre isso, porque é sempre um período, né, complicado, a dedicação, especialmente para mim, que não tinha dedicação exclusiva no doutorado. Eu advogava, eu, né, dava aula, já era professor, continuei sendo, e, né, paralelamente fiz o doutorado. Foram quase 4 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, em que a gente acaba, né, tendo uma dedicação que compromete muitos aspectos, não apenas profissionais, mas também pessoais, família, né, filhos, finais de semana que deixam de ser finais de semana e você começa a dar uma taquicardia na sexta-feira, porque você sabe que vai passar. Sexta, sábado e domingo, que é quando você não trabalha, você vai passar em cima da tese. Mas é o que eu sempre digo, né? Primeiro, com o estágio profissional, claro, né? Não é obrigatório para todo mundo, mas para aqueles que desejam, para aqueles que têm isso desde o início como projeção de carreira, é muito importante e é absolutamente fundamental. Então você acaba incorporando aquilo como incorpora outras coisas da tua atividade profissional. E você fica, né? Força, foco e fé. Né? Força, foco e fé. Assim, vai acabar. Então você vai lá, vai passar aquele período terrível. Tem muita gente que fica com várias instabilidades emocionais, o que é bastante até razoável. Mas enfim, né, foi um período, claro, de dedicação para escrever a tese mesmo, acho que 1 ano e meio, 2 anos, porque inicialmente você tem as disciplinas, né, vai cumprir as disciplinas, vai falar os papers das disciplinas, e aí depois você acaba focando realmente na escrita, na redação,
Isso demora bastante. A gente conta com o apoio dos professores, conta com o apoio do orientador, de outros colegas também, experientes na área. A minha atuação na OAB foi muito importante para mim, porque... Ela foi anterior ou posterior à tua tese, Ela Jason? foi contemporânea. Foi, porque assim, eu já estou há algum tempo na comissão hoje, Direito do Consumidor, mas enfim, do consumidor. E com isso me abriu o que é importante também, a participação em comissões, né? Porque abre um network interessante. Você conhece pessoas de outros estados que também trabalham sobre o tema. Então, a maior referência que a gente tem em Direito do Consumidor do Brasil, acho que sem sombra de dúvidas, a Cláudia, né? A professora Cláudia Lima Marques. E o Bruno Miragem, e a Escola do Rio Grande do Sul, a Escola de São Paulo também é muito importante, Roberto Pfeiffer. Todas essas pessoas eu passei a ter algum tipo de contato por conta das atividades desenvolvidas na comissão. E isso, é claro, né, te aproxima das pessoas, você passa a ter vinculação a alguns trabalhos, a alguns artigos, a produção científica da área. Então, por exemplo, você tem dentro do consumidor o Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro, né, de Direito e Política do Consumidor, você acaba se aproxima de pessoas do IDEC, que é um instituto, uma associação civil de São Paulo, que é talvez a mais relevante do ponto de vista do direito consumerista no país. Então você acaba tendo uma atuação profissional que te aproxima também, né, da tua atuação acadêmica. É claro, assim, não são coisas que você pode jogar, você não vai jogar na tua tese, ou no teu trabalho acadêmico, ou no teu livro, né, conversas aleatórias. Mas isso te aproxima, né? Isso faz com que você fique mais próximo do teu tema e te abra, né, janelas e inúmeras possibilidades. E, portanto, foi interessante, tanto do ponto de vista profissional, como da atuação junto à OAB, né? E a OAB é muito importante. Aqui o nosso presidente, né? Participando, Rafael, um abraço, presidente. Rafael, abraço, Rafael. O Rafael sempre, né, nos apoia, né, ainda, enfim. O Marcos também, né? Vamos falar do Marcos, da ESA. Exatamente, já deu um oi ali também. Nós somos colegas também agora na UFSC, fomos colegas também antes da UFSC, durante muitos anos em outras instituições de ensino também. E aí é isso, né? Você entra numa comissão temática do OAB, às vezes se desperta. Eu, por exemplo, antes de consumidor, participei de outras comissões, participei da Comissão de Direitos Humanos, participei de comissão de ensino jurídico, e acaba que, né, eu, assim, aconselho muito a todos especialmente os jovens advogados, aquele pessoal que está entrando na profissão, né, para buscar as comissões temáticas, para contribuir, porque você, né, é muita troca, né, uma troca muito boa. E para mim foi muito importante isso, né, para a elaboração do livro, do trabalho. E essa participação nas comissões, ela acaba dando uma concretude, eu acho, ao trabalho acadêmico muito importante também. Porque muitas teses acabam ficando muito teóricas e não tendo essa concretude da prática, né? Então, eu acho muito importante quando há essa junção, né? Quem tem a possibilidade de fazer essa junção, a gente vê muita diferença no trabalho acadêmico posteriormente quando há essa junção, né, do trabalho das comissões, o trabalho prático com o trabalho acadêmico. Então, Fernanda, isso eu acho até que, veja, eu entendo que os perfis são variados e devem ser, claro, enfim, né, a gente não está dizendo nada diferente disso. Mas como são perfis diferenciados, você tem perfis que são vinculados realmente a uma atividade mais prática. Eu acredito que o meu perfil é esse e sem dúvida alguma, a atuação nas comissões me ajudou muito. Não apenas a atuação como advogado, né, mas também nas comissões. Porque é o que você falou, a gente começa a pensar em soluções. Né? Exato. E, claro, existem trabalhos belíssimos de todas as formas. E o meu trabalho especificamente, em relação ao meu livro, eu tenho, né, eu sempre brinco dizendo um certo orgulho envergonhado, porque eu acredito realmente que a conclusão do trabalho leva a uma possibilidade de aplicação prática do estudo. Eu realmente acho isso. Acho e brigo para isso, né? Então, acho e torno público e quero mais que a gente tenha, porque de fato é uma situação que nós ainda não temos dispositivo legal. Há algumas decisões que se aproximam, né, daquilo que eu considero adequado em relação ao tratamento do superendividado.
Posso até, num determinado momento aqui da nossa conversa, né, falar Vamos mais falar especificamente sobre isso. Vamos Mas eu acredito realmente, eu acredito que a questão prática ela é relevante. Nós somos uma disciplina prática, né? O direito é, né, uma disciplina prática. É um tipo de conhecimento que é prático. E isso é de fato importante. E é realmente isso, é trabalhar e estudar. E na nossa profissão, a gente não deixa de estudar nunca, né? Eu costumo brincar com os alunos. Sabe, vocês vão passar 5 anos na graduação e aí depois vocês vão passar o resto da vida estudando. É só isso. Então, só. É um acalento, né? Mas é bom, é bom. Não, é ótimo. Geison, eu olhei a tua obra antes de nós conversarmos e verifiquei que a obra do Geison, para quem está nos ouvindo e ainda não teve acesso a ela, como eu falei anteriormente, foi publicada pela editora Hábitos. Então, vale muito a pena vocês terem acesso, até por esse tema polêmico que daqui a pouco eu vou entrar, que eu quero que o autor nos explique como é que ele achou solução para isso. Mas só para que a gente tenha uma noção. Então, a obra, além de introdução e conclusão, ela basicamente está composta de 4 capítulos. O primeiro capítulo falando de direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana. O segundo sobre sociedade de consumidores e autonomia de vontade. O terceiro capítulo, então, falando sobre o direito do consumidor como um direito fundamental e o fenômeno do superendividamento. E o quarto capítulo falando sobre o superendividado e a necessidade de garantia do mínimo existencial. E o quarto capítulo eu acho que traz a grande problemática, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho agora mais especificamente sobre a obra com a grande questão, que é uma questão que tu trazes na tua introdução da obra, né? Que eu acredito que seja o teu grande problema da tese e da obra em si. Como conciliar a liberdade do consumidor e os efeitos do superendividamento, Geison? Como é que chegaste a essa conclusão? Então, Fernanda, olha lá. Há um problema sério, que é o seguinte. A gente não pode tratar com paternalismo nenhuma situação, né? No sentido de que as pessoas não são responsáveis pelos seus atos. Parte significativa das vezes que nós ultrapassamos os limites das nossas finanças, né, que a gente gasta demais, é por conta de uma, vamos dizer, pelo menos leve irresponsabilidade nossa, pessoal. A gente não fez uma programação adequada, a gente não pensou, né, nas consequências, e isso acaba muitas vezes acarretando problemas, né? E isso a gente vai ver nas pesquisas, né, nas pesquisas quantitativas todas, isso inclusive independe de idade, e independe também de condição socioeconômica. Em outras palavras, né? Pessoas pobres fazem isso, pessoas ricas fazem isso. Pessoas jovens fazem isso, pessoas idosas fazem isso. Homens fazem isso, mulheres fazem isso. Então, na verdade, é meio que uma situação geral. Essa questão, ela deve ser tratada para que nós, cada vez mais, sejamos mais responsáveis nos nossos hábitos de consumo, nos nossos hábitos de consumo. Ou seja, a gente não deve gastar mais do que a gente tem ou do que a gente imagina ter no futuro. Mas há situações que fogem a essa lógica mais primária, que a gente primeiro pensa que o cara está endividado, é culpa dele. Existem situações que são inclusive chamadas pela doutrina de acidentes da vida. Que a pessoa tem um determinado padrão de consumo, porque a pessoa tem um determinado padrão de renda, e isso, de repente, despenca o padrão de renda dessa pessoa. Seja por E aí vem a história da pandemia, que eu já vou inserir. Seja por uma questão de desemprego, seja por uma questão relacionada a doenças na família, morte na família. Às vezes uma pessoa que contribuía com a família morre e a renda despenca. Às vezes dissoluções familiares, divórcio, né, dissolução de união estável, que você tinha 2 pessoas contribuindo para aquela casa, com a separação uma deixa de contribuir. Ou seja, são acidentes da vida que todos nós estamos sujeitos. Quando uma pessoa se endivida por conta disso, ou melhor, quando uma pessoa deixa de cumprir as suas obrigações por conta desses acidentes da vida, ela deve, de alguma forma, ser protegida. É assim em boa parte da legislação ocidental.
especialmente europeia e inclusive também nos Estados Unidos. Então já há uma vasta legislação, né, fora do país, relacionando essa situação, que é uma situação, né, enfim, que não depende, que não decorre de culpa, né, do consumidor e que acaba acarretando, enfim, problemas muito sérios para ele. A nossa Constituição Federal, né, ela vai estabelecer que o princípio da dignidade humana é um dos fundamentos da República e, portanto, a gente não pode ignorá-lo, né, vai chegar e vai ignorar o princípio da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana talvez seja usada para muita coisa, mas ela tem um núcleo material. E o núcleo material da dignidade da pessoa humana é exatamente o tal do mínimo existencial. O mínimo existencial, o que é que ele vai fazer? O mínimo existencial vai tentar estabelecer como parâmetro mínimo para que uma determinada família sobreviva. Os vários programas de distribuição de renda direta que a gente tem, com as várias denominações que foram nos vários governos, tentam, de uma forma ou de outra, estabelecer isso. Né, fazer com que as famílias tenham algum tipo de consumo mínimo. Esse consumo mínimo, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de moradia, né, a gente está falando de necessidades básicas e fundamentais. Quando uma pessoa está super endividada, e aí vem uma questão que é uma questão contemporânea, boa parte das vezes, aliás, né, as pesquisas também indicam que isso é quase 90% dos casos, é com dívida com o sistema financeiro. Então, a pessoa tem dívida, em outras palavras, né, sendo, né, no popular, a pessoa tem dívida com o banco. A maioria esmagadora. Mas é assim, só não é a totalidade porque, né, ainda sobra alguma coisa ali. Mas a maioria é com o sistema financeiro. Então, a gente acaba vendo muitas vezes que a questão do endividamento dessa pessoa, né, em nível superior ao que ela poderia, não é de responsabilidade exclusiva do consumidor. Muitas vezes nós somos, eu diria que quase sempre, bombardeados com uma oferta de crédito que a gente poderia também. Eu já falei no termo irresponsabilidade para o consumidor, vou falar agora no termo irresponsabilidade para o fornecedor. Exato. Que é uma oferta de crédito irresponsável. Então, essa pessoa, todos nós somos bombardeados. Né? Eu tenho um amigo que brinca e diz assim, ligam para mim dizendo assim, você quer dinheiro? E a minha resposta é sempre a mesma, quero, mas é óbvio que eu quero. Né? Porque essa é a oferta. Ninguém te diz, olha, você vai pagar tanto de juros. Ninguém te informa adequadamente. Levando ainda em consideração as dificuldades que a gente tem, muitas vezes, de entendimento. A gente tem uma população que tem dificuldade de entendimento, os contratos são complicados, né? Existe analfabetismo no Brasil, existe analfabetismo funcional no Brasil, ou seja, dentro desse contexto inteiro, você tem pessoas que realmente ficam com a dívida enorme. E aí o que acontece? Os bancos têm seus mecanismos de busca desse crédito. Né? E aí vão o quê? Débito automático, né? Os consignados, que foi uma lei que veio, né, em 2003, mas a lei dos consignados eu diria que nem é o maior problema. O maior problema são os créditos pessoais, né, feitos diretamente com o banco. Então a pessoa, vamos lá, ganha R$ 2.500 e ela chega no final do mês e de tantos empréstimos que ela fez, muitas vezes um empréstimo para cobrir outro empréstimo, isso é uma coisa muito frequente, muito comum, né, para aqueles endividados. Então ela acaba muitas vezes tendo 80%, 90% do seu salário, do seu rendimento, né, descontado em folha, em débito automático pelas instituições, pelos credores de maneira geral, vamos dizer assim. Né? Boa parte deles, obviamente, instituições financeiras. Essa pessoa não consegue mais, ela não tem mais como pagar. Então, nós não temos legislação relacionada a isso. E aí ela vai buscar o Poder Judiciário, muitas vezes, para fazer revisão contratual. Né? Nós sabemos, aqueles que atuam nessa área também sabem, que as revisões contratuais estão cada vez mais complicadas e mais difíceis no Poder Judiciário. Né? Em outras palavras, se você vai conseguir revisar alguma coisa em contratos bancários, talvez isso não seja num patamar suficiente para resolver o problema. Eu diria até que com certeza não vai ser num patamar suficiente para resolver o problema. Talvez uma coisa aqui, um juro abusivo acolá, mas enfim, juro também abusivo ou não, é de mercado, enfim, você fica meio que num esquema sem saída. E aí o que acontece? Como a gente não tem lei, o que eu pensei na tese é que a gente tem que dar uma saída, uma solução jurídica, isso é um princípio básico, né? O Poder Judiciário vai ter que dar uma resposta. E existem inúmeras leis no país que limitam o desconto máximo
de comprometimento de renda para determinados tipos de contrato. Então, por exemplo, se você vai comprar um imóvel, o banco, para te dar um crédito relacionado ao imóvel, ele vai verificar a tua renda e ele só vai te dar um crédito que caiba em até 30% dos teus vencimentos, da tua renda, certo? Ele não vai te dar mais. Então, se você precisar, não, mas pega metade da minha renda, o banco vai chegar e vai dizer, não pode, porque existe uma lei, né, que estabelece parâmetros. O mesmo parâmetro, entre 30% e 35%, agora aumentou um pouco, é a lei dos consignados, é a mesma coisa. Quando você vai buscar o crédito consignado, os caras analisam a tua renda, no banco, na instituição financeira, e vai dizer, olha, a gente só vai te dar 35%, no máximo, de prestação. Então, essas leis, elas servem como parâmetro para você identificar que houve o cuidado, na elaboração legislativa, de garantir o mínimo existencial. Ou seja, vamos comprometer só 35% da renda dessa pessoa com, né, enfim, instituições financeiras com empréstimo. Porque os outros 65%, ele tem que morar, né, tem que pagar aluguel, ele tem que transporte, ele tem que pagar a escola, né, eventualmente, né, ou seja, ele tem que comer, ele tem que, enfim, ele tem que viver. Né? E aí sim, os 35% ele direciona para empréstimos, para financiamentos, para o setor financeiro. Como não há lei específica, né, o meu trabalho aponta para a possibilidade de que seja aplicado de forma analógica a solução dada pela legislação para esses empréstimos e que seja dada para a situação completa e global do superendividado. Em outras palavras, você pega o superendividado, você faz uma espécie de concurso de credores, chamam os credores, pega aqueles, né, o cara está em 2.500, ele está pagando 2.200, pega esses 2.200, né, distribui entre os credores, restringindo ao máximo de 35% da renda dessa pessoa. E aí os credores teriam as dívidas alongadas, eles receberiam, né, não estou dizendo que não é calote, eles receberiam, mas isso seria alongado. A lógica é a mesma que está no projeto de lei. A grande questão é que o projeto de lei é um projeto e que eu acredito que a solução analógica seja possível, seja passível de aplicação imediata. Eu acho que o Poder Judiciário tem todos os elementos, claro, junto com a normativa, né, existente no Brasil, para que isso seja aplicado já, imediatamente. Sim, deixa eu te fazer um primeiro questionamento, Jason. E havendo esse concurso de credores, essa espécie de concurso de credores para um pagamento em prestações periódicas, um pouquinho mais prolongado dessa dívida existente, o que impediria, o que faria com que o consumidor não pudesse exercer a autonomia de vontade dele para o comprometimento do restante desse valor agora que ficaria livre para ele dos rendimentos? Ou seja, haveria uma insolvência, uma certa insolvência impedindo com que ele adquirisse outros gastos, outras dívidas, né? Não gastos, outras dívidas. Como é que nós resolveríamos isso? Então, Fernanda, essa é uma questão interessante. E aí eu vou dizer uma vez, isso não está no meu trabalho, inclusive, poder ser completado numa segunda edição, quem sabe eu faço essa complementação. Mas eu já fiz essa abordagem uma vez, eu conversei. A questão é o seguinte, nós estamos falando fundamentalmente de créditos, né, com o sistema financeiro. Tá? Então vamos utilizar isso como parâmetro, porque esse é um parâmetro real. Então as pesquisas indicam isso. Né? Claro, às vezes é aquela coisa, né? A gente fala isso, aí tem uma pessoa, não, mas o meu é com, não sei, tudo bem, mas no geral a gente está falando de sistema financeiro. Qual é a questão? O sistema financeiro tem cadastros dos consumidores, né? Cadastros negativos, que todos nós, né, conhecemos bem, e cadastros positivos. Então, a responsabilidade sobre a oferta de crédito, a gente tem que redirecionar a responsabilidade sobre o empréstimo. Ela deve recair especialmente sobre os bancos. Por que os bancos ofertam? A pergunta é simples. Você disse assim, não, beleza, olha bem, a pessoa vai lá, faz um plano, imagina, tem uma decisão judicial, estabelece,
Os fornecedores, obviamente, não vão ficar felizes, mas, enfim, né, vai lá e faz um plano longo de pagamento de dívidas, cabendo tudo nos 35. O cara ganha 2.500, vai continuar com 65% livre. Aí você diz, tá, aí o cara vai lá, pega o cartão de crédito e pau. Ou então, vai lá e faz outro financiamento porque ele está a fim de viajar, né, hipoteticamente falando. A lógica é o seguinte, o sistema financeiro tem como saber qual é a condição da pessoa. O sistema financeiro hoje negativa as pessoas e corta crédito, em sua maioria. Salvo naquelas, né, empresas que dizem crédito sem consulta ao SPC Serasa. Né? Sem consulta ao crédito. Sem consulta. A gente vai andando no meio da rua e vai folheta, né? Vai folheta. Assim, pega um folheto assim, aquela coisa, né? Quer dinheiro, não precisa olhar nada, só carteira de identidade. A pessoa vai lá e entra e pega o dinheiro e vai embora. Então, na verdade, essa questão deve ser, né, interpretada de acordo com a boa-fé. E a boa-fé, nesse caso específico, ela é mão dupla. O sistema financeiro tem que entender que uma pessoa que está com 70% da dívida comprometida, que tem um processo judicial, ou até não, ou até mesmo por mediação, que eventualmente eles têm o cadastro dessa pessoa. Portanto, a empresa não pode ofertar crédito. Fora isso, realmente é muito difícil você restringir a vontade da pessoa. Realmente a pessoa pode sair dali e comprar, né, enfim, comprar outro objeto, fazer uma outra prestação, pode ir no mercado, fazer um crediário, e aí o crediário não entra no sistema, necessariamente no sistema financeiro. Enfim, tem razão. Não há solução, é o que eu digo, né, não há solução para tudo. A gente sempre vai ter um problema, um resquício. A questão hoje é que com a pandemia, era isso que eu ia falar, acabei, né, deixando pelo meio do caminho, a gente tem os índices de inadimplência aumentando de forma significativa. E não apenas os índices de inadimplência, como os índices de famílias que reconhecem não ter condições de fazer o pagamento da dívida. Porque não é só inadimplência. A inadimplência, ela existe, ela é normal, ela faz parte do mercado, ela flutua. O problema é quando a pessoa chega numa situação que reconhece que não tem mais como pagar as dívidas. Né? Aí a gente tem realmente um problema. Então eu jogaria essa pergunta, essa questão, que é uma pergunta atual, independente. Claro. A pergunta atual. Chega para a instituição financeira e diz, vem cá. Por que você, né, emprestou dinheiro para o fulano? Se você sabia, está aqui no seu cadastro. Bom, os bancos têm, imagina o cadastro que os bancos têm de todos nós, né? Eles sabem da nossa situação financeira, talvez bem melhor que a gente. Melhor que a gente, inclusive. Então, assim, por que eles ofertam? Essa é uma situação que precisa ser vista. Muitas vezes a gente tem uns instrumentos que a gente não conhece direito. Às vezes é para bater meta, a pessoa gerente do banco. Não é nem instrução do banco, mas precisa bater meta. Então, às vezes o diretor está dizendo, poxa, mas por que isso? Isso podre, a gente não vai receber. Aí daqui a pouco, essas operações, elas fogem um pouco eu diria não, elas fogem completamente ao nosso controle, à nossa possibilidade de informação. Então, são muitas variáveis aí que, obviamente, a gente teria que conversar no caso concreto. Exatamente. E eu vejo dois pontos... Na prática, a gente consegue constatar isso muito claramente. Assim. Se nós olharmos as pessoas daquela época que encheu de ações revisionais e que era muito comum as pessoas fazerem as revisionais de contrato de financiamento e tudo mais, essas pessoas acabavam entrando naquela lista negra e, consequentemente, quem vinha em juízo para revisionar o seu contrato, ela não conseguia crédito. Agora, aquela pessoa que não fazia revisional, demorava a pagar, incidia juros e juros e juros, e depois fazia um parcelamento com o banco e pagava muito mais daquilo que era devido, essa pessoa, o banco sempre está ali, quer dinheiro, não é como tu perguntaste. Ou seja, para eles não é interessante quem tem a vontade, o ânimo para a revisional. Né? Mas aquele que é o pagador, que vai pagar com muitos juros, os bancos não estavam querendo. Então, Fernanda, olha bem como a situação ela é uma situação aparentemente irracional,
mas que tem toda a sua racionalidade decorrente disso que você acabou de falar, né? O que é interessante, né, muitas vezes para o sistema financeiro, para os fornecedores de maneira geral. A pessoa hoje que está endividada e ela tem dívida e ela não está mais conseguindo pagar, ela está sufocada, ela não consegue negociar se ela estiver em dia com o pagamento. Ela não negocia. Então, olha bem o que a gente está falando aqui. A pessoa é cumpridora das suas obrigações, está deixando de fazer um monte de coisa para fazer o pagamento do sistema. Chega para o banco e diz assim, eu não consigo pagar. Então o banco não negocia. Agora, durante a pandemia, houve, é importante que se diga também, né, linhas de negociação, né, algumas prestações foram suspensas por conta da pandemia. Mas antes da pandemia, se a pessoa estivesse em dia com a sua obrigação, ela não conseguia negociar. Então, o sistema lança a seguinte mensagem, isso que você está falando. Né? Olha, não paga. Não paga e vamos ver. Ela vai entrar na lista de restrição de crédito com absoluta certeza. Né? O crédito dela vai ficar mais caro? Aí eu também já não sei, porque eu não sei se realmente o cadastro positivo, esse é outro assunto, está realmente funcionando para que, de acordo com o perfil do consumidor, né, a linha de crédito tenha juros mais baixos ou não. Eu realmente não sei se está funcionando, acho até que não. Mas o fato é que essa pessoa vai ter uma restrição significativa na sua vida, porque a questão hoje do consumo é fundamentalmente crédito. As pessoas ficam, né, a gente ouve muitas vezes aqueles, não é coach, mas enfim, né, aqueles conselheiros, né, financeiros, chegam e dizem assim, economize dinheiro, guarde para comprar à vista. Né? Eu, sinceramente, toda vez que eu ouço isso, me dá um negócio assim. Um jovem estudante de direito. Né? Um jovem estudante de direito que vem de uma família classe média, que não teve carro, que vai de busão a faculdade inteira, né? 5, 6 anos ali de busão, pega um estágio, aí você pega não sei o que no escritório, começa a ganhar ali um pouquinho. É óbvio que ele vai fazer um financiamento de uma moto ou de um carro. Quem não consegue compreender isso e fica dizendo para a pessoa guardar, é porque está num patamar de renda em que as pessoas podem fazer isso. Não existe. A pessoa vai fazer, e tem que fazer, porque o crédito serve para isso. É exatamente para isso. Você não vai esperar 15 anos guardando dinheiro, né? Sei lá, para comprar um carro. Você financia o carro em 5, 6 anos, que é o que é possível fazer. E as coisas são feitas assim. Então, o problema é complexo. A taxa de juros no Brasil ela é imoral. Né? Ela é, enfim, fora da curva, de qualquer curva que você possa imaginar. Então, o dinheiro no Brasil é muito caro, o crédito é muito caro. Então, isso rapidamente transforma uma pessoa que deixa de cumprir sua obrigação numa dívida impagável. Você quer ver cartão de crédito. Né, que é um dos grandes vilões das dívidas também pelas pesquisas, é o cartão de crédito, muito mais que cheque especial. Então, quando você vê juros de cartão de crédito que as pessoas deixam de pagar, aquilo ali, muito rapidamente, mas muito rapidamente, coisa de 6 meses, 8 meses, virou uma dívida impagável. Não dá mais para pagar, não é possível mais pagar. Então, é claro que a gente tem uma série a gente tem que distribuir aí responsabilidades, né? Mas muitas vezes eu acredito que a gente esteja olhando para o consumidor de uma forma muito dura. Eu vejo uma postura muito moralista. Do tipo, a pessoa tem que ser praticamente um santo. Né? Que a pessoa não pode ter desejo, a pessoa não pode querer consumir, né? A pessoa tem que viver de acordo com o seu parâmetro e todo dia, um moleque lá, né? Uma família que ganha 2 salários mínimos, eu estou falando de 2 salários mínimos, uma família, portanto, que já, né, atinge um certo padrão de consumo, ganhando R$2.000 por mês, o moleque o tempo inteiro vendo na TV Nike e bicicleta não sei o que, e iPhone, e marca para todo lado, um moleque com 12, 13 anos de idade, mas todo mundo vai olhar para ele e diz assim, não, você não pode isso. Então, né, você vai lá, compre lá no atacadão e compra um tênis sem marca, porque é isso que você pode. É fácil falar isso. Eu falo agora. Eu posso falar para meus filhos, posso falar para quem quiser. Né? Mas isso não é real. As pessoas não funcionam assim. A gente criou uma sociedade de consumo. Nós somos parte da sociedade de consumo. Então a gente não pode querer alijar determinadas pessoas da sociedade de consumo como se elas fossem, né, religiosos.
Então, eu vejo muito moralismo. Aí a pessoa que dá uma escorregada e que se endivida, tá vendo? É irresponsável. Será mesmo? Eu acho que essa questão, obviamente, eu não estou tirando responsabilidade de ninguém. Eu estou querendo distribuir responsabilidade. Eu vejo muito mais responsável uma empresa que vai lá e te oferta um crédito sem consultar o SPC Serasa, sabendo que você não pode... Sabendo que você já tem restrição. Ele sabe que você já tem restrição. Ele vai lá e te oferta. Essa instituição financeira, que tem lucros enormes, porque os juros delas são simplesmente surreais, né? É muito mais responsável do que o cara que se endivida. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Uhum. E, Jason, quais seriam as ferramentas hoje, o que tu imaginas na prática, de controle dessas instituições? Tu consegues visualizar, sei lá, a atuação das associações de consumidor? Ou, né, de que forma nós poderíamos ter um controle maior? Logicamente, tirando a atuação do Poder Judiciário de forma repressiva, mas preventivamente, de que forma nós poderíamos fazer isso? Olha, eu teria uma enorme dificuldade de tratar desse assunto de uma forma um pouco mais técnica e precisa. Vou te explicar, né? Boa parte dessa questão está vinculada à área econômica, né? Sobre a questão de controle ou não da atividade, especialmente atividade bancária. Então, há muitos, né, que entendem que o controle da atividade bancária tem frutos positivos, né, ou seja, rende coisas positivas, tem outros que dizem que não, né, que o livre mercado e essa, digamos, vamos dizer assim, adaptação que nós estamos passando é que efetivamente vai trazer, né, resultados melhores. Eu não vejo, né, como controlar. Na verdade, não é que eu não vejo. Eu até tenho uma opinião, mas é uma mera opinião. Ela não é uma... Né, não há estudo, eu não estudo isso, eu não tenho esse conhecimento técnico. O que eu poderia dizer é o seguinte: deveria, né, haver uma maior participação, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder... Enfim, dos poderes, né, Legislativo, Judiciário, Executivo, coloca MP aí, imprensa, em torno desta bagunça que é a oferta de crédito no Brasil, irresponsável. Né? Deveria haver uma autorregulamentação, né, da publicidade das próprias empresas, né? Tem o CONAR para isso, né? É a autorregulamentação, portanto, eles deveriam. Existem, né, as normativas do Banco Central que deveriam também restringir de alguma forma a oferta de crédito irresponsável. Deveria haver aprovação do PL 3515, estou falando de vários setores, executivo, claro. Agora passou para o legislativo. Deveria haver a aprovação do PL 3515, que fala também de tratamento, de educação, né, dos consumidores, né, que é absolutamente fundamental. Né, a educação para o consumo. Eu acho que seria, né, o grande instrumento, assim, no que tange aos consumidores. Exato. A educação para o consumo, ela tem que existir, então você precisa de campanhas, você precisa de informação, você precisa deixar as pessoas mais próximas dos contratos, né? E, por outro lado, eu acredito que o Poder Judiciário também tem um papel relevante, junto com o Poder Legislativo e Executivo, que é exatamente de buscar e reconhecer abusividades que são, ao meu ver, pelo menos, né, absolutamente latentes em relação à publicidade de créditos financeiros. É absurdo, não deveria nem existir da forma como existe. Inclusive, o próprio projeto de lei traz isso. Né? Você vai numa concessionária, né? Vai na concessionária classe média, né? Comprar carro, classe média. E aí você vai lá e vê assim, carro X em 36 vezes sem juros. Não existe isso. Não existe 36 vezes sem juros. Não existe. Essa publicidade ela é enganosa. As pessoas, toda a indústria, já está embutindo juros no objeto que está sendo parcelado em 36 vezes. A coisa ficou tão surreal, tão louca, que eu fico brincando que supermercados e lojas de departamento não te vendem mais produtos. Eles te vendem crédito. Então você chega lá, você quer uma geladeira. A geladeira custa R$1.000. Aí você diz assim, tá. Aí a pessoa já chega e diz assim, em 12 vezes, sem juros. Você faz conta, por 12 vezes, menos R$100 por mês, tá beleza. Mas me diz uma coisa, e se eu pagar à vista? R$1.000. Eu disse assim, peraí, como é que pode você pegar R$1.000, dividir em 12 vezes,
num país como o nosso, que cobra juros altos, Exatamente. com inflação que também não é desprezível. Então, como é que você, em 12 meses, vai perder dinheiro? É isso? Você está dizendo para mim que vai perder dinheiro em 12 meses? Claro que não. É porque o dinheiro já está embutido. Então, assim, é um negócio surreal. Ele não está te vendendo a geladeira, ele está te vendendo crédito. Inclusive, algumas lojas de departamento criaram realmente, né, o setor de crédito próprio, né, com autorização do Banco Central, exatamente para fazer esse tipo de financiamento. Então, a questão financeira no Brasil, ela precisa ser olhada. E aí é o seguinte, tem a visão dos economistas, e obviamente respeitada, e obviamente muito mais completa, né, do que a nossa, jurista, né? Mas também tem uma coisa, eu brinco sempre, eu sou jurista. Então, assim, o que eu quero é que direitos sejam garantidos. Exatamente. É isso, é o estudo, é a prática, né, é o discurso. O direito tem que ser garantido. Como vocês vão fazer não me interessa. O que me interessa é que, pela Constituição Federal, uma pessoa não pode estar tendo 90% do seu salário com débito automático de um banco. Não pode. Exatamente. É essa a questão. Não, eu durante alguns anos, agora esse semestre não estou mais, mas fui professora do escritório modelo de advocacia da universidade, na Univale, e nós tínhamos vários dos nossos consulentes, né, que nos procuravam e justamente com isso, né? Totalmente tomado o rendimento deles, né? Pessoas com vários filhos, muitas vezes não tinham condições de comprar qualquer coisa para as crianças comerem, porque eles já tinham aquele valor que saía automaticamente do salário, né, já tomado ali por causa de um empréstimo que foi feito. E realmente, assim, é muito complicado tu conseguires negociar. Quantas vezes eu ficava tentando negociar com o banco, que me dava uma pena absurda da situação, e ficava tentando negociar a situação da Dona Maria ali, senhora simples e tal, que todo mês era retirado o valor. Ou seja, o pagamento da dívida estava sendo feito. E vai negociar uma situação dessa. Né? E é aquilo que tu falas na obra, a gente tem que verificar realmente a questão da vulnerabilidade, né, do consumidor nessa situação. Realmente, nós vivemos num país onde as pessoas ainda são muito vulneráveis frente ao consumo. Né? E é extremamente complicado isso quando a gente vê os nossos clientes passando por isso. Você falou agora, Fernanda, eu fui professor também do escritório modelo da Univale durante alguns anos. Foi no Cobrasol, Univale Cobrasol. Unidade de São José é Cobrasol, né? Sim. Quando ela ainda ficava ali perto do INSS ali. Né? Eu fui... Não, no autocar. Eu já não estava no autocar, já não estava. Mas eu fui do EMA. EMA. Eu sou professora do EMA. Exato, eu estive lá e agora eu sou professor do NPJ também da UFSC, então eu trabalho também com assistidos e assistidas, né, de baixa renda, e que é um problemão, e bom, você sabe, e é muito recorrente, é um problema cada vez mais recorrente. Acho inclusive que a gente tem que buscar meios, né, claro, evitando a judicialização de massa, porque a gente sabe que isso também não resolve, mas a gente tem que buscar meios de ajudar essa população, especialmente aqueles mais vulneráveis do ponto de vista econômico, que talvez seja o maior problema. Excelente. Não, eu realmente creio que tu falaste tudo quando disseste que um primeiro caminho, quem sabe, para o consumidor seria a questão da educação. E realmente eu acho que não teria uma outra saída. Eu vejo o maior problema realmente é quanto às instituições, né? A grande problemática é quanto às instituições. Mas, como o nosso tempo está chegando no final, Jason, eu te dou a palavra agora para tu fazeres teus últimos apontamentos sobre a obra. Tens a obra aí para mostrar para o pessoal? Tenho, imagino que tenha. Em algum lugar que tem. Não sei se vai ficar muito bom de ver. Pessoal, essa é a obra do Jason, então já fazendo propaganda para todos, fazendo propaganda. Por favor,
Disse né? que eu agradecer ao Israel, né, da Hábitos, Da que sempre Hábitos, esteve, exatamente. né, Um da beijo para editora, que sempre Israel. esteve com a gente, né, Exatamente. e que tem no Amazon também, né, pode buscar lá. E assim, para a gente finalizar, né, a gente tem 1 hora, eu sei que normalmente Uhum. agora está chegando, não posso falar muito mais, mas assim, essa questão é uma questão atual, é uma questão que as pessoas podem se debruçar por ela, né, nela, estudar. A gente precisa achar saídas, independente da aprovação do PL. Mesmo que o projeto de lei 3515, 2015, seja aprovado, e é o que todos nós, né, torcemos para que aconteça, uh, existem situações que não vão estar, né, compatíveis, ou seja, que elas não vão estar enquadradas dentro da lei, portanto, a gente sabe disso, vai ter, né, situações que não estarão enquadradas. O problema, portanto, ele não vai sumir. A gente tem que parar com essa lógica de que produção legislativa, a gente tem uma produção legislativa insana, frenética. Todo problema que a gente tem na vida, a gente acha que fazendo uma lei vai resolver, e não resolve. Né? Então, a questão da educação ela é fundamental, a questão da responsabilização das instituições de oferta de crédito também é fundamental, né? Tanto quanto. Então, a gente tem que buscar a responsabilização desse setor da economia, do mercado brasileiro, né? Para que a gente tenha um impacto menor. E a gente tem que cada vez mais pensar que os direitos constitucionais eles precisam ser garantidos e que eles não são um mero discurso que a gente fala em sala de aula, né? Eles precisam ter vida, né? Vida prática. Não. Então, as pessoas de qualquer nível socioeconômico, elas precisam ser contempladas, porque elas precisam entender o direito como algo importante na vida delas. Né? A gente precisa fazer, né, com que isso, de alguma forma, se torne efetivo. Então, eu acho que é isso. Eu estou com medo aqui da gente ficar muito próximo. Você vai ter que fazer né, de se despedir, fazer os seus comentários também final. Queria deixar um beijo para todo mundo que nos assistiu. Professor Juliano Keller. Eu estou vendo aqui rapidamente, mas grande Tem professor. muita gente, Grande professor Juju, né? Meu grande amigo. Né? Queria mandar um beijo para todo mundo, né? Agradecer a oportunidade mais uma vez, a ESA, a OAB, ao Rafael, ao Marcos, a você, né? A doutora Isabela também. Então, gostaria de agradecer a todo mundo a oportunidade. Um beijo para todo mundo. Nós que agradecemos, Jason, foi uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco na Escola Superior de Advocacia, principalmente para divulgar essa obra tão importante, né? Deixando novamente aí o convite a todas as pessoas a conhecerem a obra do Dr. Jason, de um tema agora que muito provavelmente nos próximos meses nós vamos discutir e muito na prática, então é muito importante que nós tenhamos embasamento teórico de qualidade e eu tenho certeza que a obra do professor Jason, doutor, né? Todas as qualificações do Dr. Jason vai ajudar e ajudar muito a advocacia catarinense, né, nesse período que está por vir aí de grande discussão, né, por todas as consequências da pandemia. Professor, muito obrigada mesmo. Esperamos contar contigo mais e mais vezes aqui na Escola Superior de Advocacia. Mande um grande abraço ao professor Cademartori, que foi meu professor no mestrado também. Agora, quando falaste de direitos fundamentais, relembrei aqui das aulas do professor Cademartori. Né? Mande um abraço a ele, meu grande abraço a ti e um abraço a todas as pessoas que participaram conosco. Beijo para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.